Cristo morreu por todos. Ao falar com algumas pessoas sobre a salvação de suas almas, às vezes elas respondem da seguinte maneira: pequei de tal forma que Deus não me salvará. O pecado é uma coisa terrível e cada um de nós deve organizar nossas vidas de maneira a não sermos servos do pecado, mas da justiça. No entanto, o problema para muitos em receber o perdão de seus pecados é simplesmente devido ao fato de que eles não toleram a si mesmos, ou que eles não entendem o poder e a vontade de Deus de salvar. O desejo de Deus de salvar pode ser visto em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Cristo declarou a seus discípulos que ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Paulo, escrevendo a Timóteo, lembrou de que Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Essa expressão, Deus veio, implica que houve uma pré-existência de Cristo antes de vir ao mundo. O desejo de Deus de salvar era tão grande que Deus enviou o seu Filho unigênito para salvar o homem. No Evangelho de João lemos: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. O mesmo estava no princípio com Deus. Então João nos diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Na verdade, esta é a declaração do fato de que Jesus Cristo veio ao mundo. Pela vinda de Cristo, João declarou: vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. E todos nós testemunhamos da sua plenitude, e graça sobre graça. Porque a lei foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade veio por Jesus Cristo. Aqui nos é mostrado a disposição de Deus para salvar o homem. Devemos entender a vontade de Deus de salvar, e pela graça de Deus o homem pode ser salvo. Ao pensarmos em ser salvos pela graça, lembremo-nos de que foi pela vinda de Cristo ao mundo que a graça de Deus veio ao mundo para trazer a salvação. Mas para que esta graça salve, o homem deve ter fé na palavra de Deus, que Deus tolerará os pecados quando o homem fizer o que ele exige. Uma vez que a graça veio por Jesus Cristo, podemos ver que, para nos beneficiarmos dessa graça, devemos entrar em contato com Cristo. As Escrituras ensinam que a comunhão ou contato com Cristo ocorre quando o homem entra em contato com a morte de Cristo, sendo assim purificado por seu sangue. Em Atos 2, um grupo de judeus se reuniu em Jerusalém para uma celebração religiosa, o Pentecostes. Foi nessa ocasião que Pedro pregou a eles sobre o Cristo que eles crucificaram. Quando Pedro concluiu seu sermão, lemos: Ora, quando eles ouviram isso, ficaram compungidos em seus corações e disseram a Pedro e aos demais apóstolos: E quanto a nós, irmãos? Então Pedro lhes disse: Arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Imagine a sensação de que esses judeus tiveram ao reconhecer que eram pecadores e que realmente crucificaram o Filho de Deus. O pecado deles foi terrível. O escritor hebreu, falando daqueles que se desviaram por causa do pecado, diz: eles crucificam para si mesmos o Filho de Deus de novo, e o expuseram à ignomínia. Aqueles que se desviaram não são realmente culpados de crucificar a Cristo, mas seus pecados os pagaram na mesma condição.
O que Pedro disse a eles que realmente crucificaram o Filho de Deus? Arrependam-se e sejam batizados. Como notamos anteriormente, Paulo referiu-se a si mesmo como o principal dos pecadores. E Paulo foi um homem que cometeu muitos pecados, pecou ao perseguir a igreja e consentir na morte dos discípulos. Mas o que lhe foi dito para fazer a fim de receber o perdão de seus pecados? Ananias lhe disse: levanta-te, e batiza-te, e lava os teus pecados, invocando o nome do Senhor. Novamente em Romanos 6, Paulo começa fazendo a pergunta: continuaremos no pecado, para que a graça abunde? Ele responde dizendo: Deus me livre. Paulo então menciona que eles morreram para o pecado. Começando no versículo 3, Paulo diz a eles: não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo fomos batizados em sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Aos Gálatas, Paulo escreveu: pois todos nós somos filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos foram batizados em Cristo, de Cristo se revestiram. Essas duas passagens nos ensinam muito sobre como o homem entra em contato com Cristo e a graça que traz a salvação. Quando somos batizados em Cristo e em sua morte, nos tornamos filhos de Deus e nos revestimos de Cristo. A graça de Deus é o que o homem confia para ser salvo, porque todos têm pecados e destituídos estão da glória de Deus. As Escrituras ensinam que quando os homens foram vulneráveis de seus pecados ao ouvir a pregação das boas novas, os homens responderam pela fé, arrependendo-se de seus pecados, confessando que Jesus Cristo é o Filho de Deus e sendo batizados para a remissão de seus pecados. Cristo morreu pelos pecados de todos. Mas aqueles que se beneficiaram do gracioso dom do Filho de Deus e do poder purificador de seu sangue, submeteram-se humildemente ao que Deus requer e receberam o perdão dos pecados. Deus abençoe.